Eu sou Fabiane e a intenção dessa roda de hoje é para nós trazermos um pouco a questão da discussão sobre esses desafios formativos e perspectivas na área da educação, mais focado nas mulheres, mas acaba sendo, um pouco para todos os públicos. Vou falar um pouquinho do projeto, que eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento sobre ele, mas a gente tem a intenção de alcançar o público quilombola, voltado para mulheres especificamente, para levar a tecnologia e um pouco do que a gente aprende no IF Baiano para esse público, E aí, no caso, a gente colocou para públicos de todas as idades, então qualquer mulher que é quilombola, ela poderia participar, e conseguimos fechar um bom público, justamente para ensinar um pouco sobre informática básica, até trazer um pouco para a questão da robótica. Então, a gente pensou em vários tipos de oficina justamente para levar esse conhecimento para esse público, E a intenção dessa roda de hoje é trazer um pouco do que essas mulheres, essas nossas convidadas, elas passaram e passam nessa formação, por esse trajeto que elas ingressaram, Então, deixa eu apresentar elas, por favor. Vamos começar por ordem alfabética, Temos a Alaine Virgínia. Ela é graduada em licenciatura em Ciência da Computação pelo IF Baiano, especialista em produção de mídias para educação online pela UFBA, e atualmente ela é tutora presencial na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, e é secretária de Educação à Distância, certo? E Secretaria EAD. Secretaria, certo. Secretaria EAD. Temos Helene, que ela é graduada em Processamento de Dados pela Unifax, é licenciada em Informática pelo Cefet, Paraná, especialista em Informática Educativa pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e professora atualmente do IF Baiano, daqui de Bonfim, e ministra atualmente estágio, É a minha professorinha. Muito amor por você, tá? E no curso de licenciatura, e também é coordenadora da área de subprojeto de informática do PIBID, do IF Baiano também. Temos a Paula Sena. Ela é bacharel em Ciências da Computação pela FACAP, tem especialização em Gestão de TI pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, tem mestrado em Ciências da Computação pela UFPE, no Centro de Informática, e atualmente ela é analista de TI no IF Baiano. E, por último, mas mais ou menos importante, temos a Suzana, que ela é graduada em Licenciatura em Ciências da Computação também pelo IF Baiano, tem especialização em Tecnologias para Aplicação Web, da Unopar, é graduanda em Pedagogia pelo Uninter e atualmente é diretora escolar na Secretaria Municipal de Educação em Filadélfia. Essas 4 mulheres, com um grande currículo aí, acredito que tem bastante para nos ensinar por hoje. E eu queria deixar um pouco a fala com vocês. Fiquem à vontade. A gente pode começar por qualquer um que tenha à disposição. Já ia perguntar se as meninas não queriam começar, a Suzana ou a Alaine. Sim, pode ser por ordem alfabética também, por apresentação, que eu acho que foi até mais organizada. Então, pronto, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Norato, e estar aqui é um prazer muito grande, principalmente por estar com a professora Alane, que também foi a minha professora durante a graduação, e Paula e Suzana, colegas da área da computação. Bem, como o professor Norato já adiantou aqui, eu fui aluna, da primeira turma do curso de licenciatura em Ciência da Computação, e
diferentemente do que a gente vê nos cursos de ciência da computação, a minha turma iniciou com 10 mulheres e 15 homens, se eu não estou enganada. E desse total de 25, 6 mulheres formaram no final de 2014. E o que eu gostaria aqui de dizer que durante a minha formação, eu não tive nenhum tipo de, não sofri nenhum tipo de preconceito ou discriminação por ser mulher, né? Eu acredito que por ser recebida no IF baiano, né, como primeira turma, a gente teve outras dificuldades, né, que não vem. Eu vou pautar algumas delas aqui, que foi a gente não tinha professores, não tinha livros na biblioteca, o laboratório era minúsculo, né? A professora Elane lembra que era, gente, era assim, super pequeno, menor do que uma sala. E durante todo durante toda a minha formação, essas mulheres, né? Essas 10 mulheres sempre foram protagonistas do curso. Porque, eu digo assim, porque nós ficamos à frente, né? Nós criamos o CALIC, que eu não sei se está, acredito eu que deve existir até hoje, eu não sei, Fabiane pode falar aqui. E a minha turma sempre foi uma turma muito equilibrada. E durante a minha formação, eu já falei, estou falando aqui agora, estou sendo redundante aqui, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação ou preconceito por parte dos meus colegas. Então, muito pelo contrário, né? Eles incentivavam a gente a participar das disciplinas específicas do curso, toda e qualquer dificuldade. Eu lembro que no início do curso, no primeiro, segundo semestre, a maioria tinha dificuldade em programação. Então, acredito que a maioria dos alunos do curso de licenciatura em ciência da computação ou bacharelado sente dificuldade nessas disciplinas específicas. E programação, eu tinha uma certa dificuldade e outros colegas também. Então, no início, lá no primeiro, segundo semestre, nós resolvemos criar um grupo de estudo e esse grupo foi essencial, porque os colegas que já trabalhavam na área de informática, auxiliava a gente, né, nessas dificuldades que a gente tinha no início de programação, e aí a gente formou esse grupo. E dentro desse grupo, né, quem trabalhava e não podia participar, a gente fazia um resumo, né, e passava para os colegas. Então, os meus colegas, eles foram essenciais na minha formação, exatamente por conta disso, por me incentivar a participar das disciplinas do curso, principalmente das disciplinas específicas. Então, na minha graduação, especialmente, eu não sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Inclusive, eu me senti abraçada, né? Eu tinha a professora Elane, que está aqui, que foi a minha professora, a professora Karina também. Então, eu vi essas mulheres, né, formadas em ciência da computação, e eu via como um espelho, né? Então, eu como licenciada em ciência da computação, eu me via um pouco nessas mulheres, né? E por ser mulheres fortes, mães, então isso para mim me dava uma força, né? Então eu pensava o seguinte: bem, daqui a uns anos estarei formada, espero eu trabalhando, estou aqui trabalhando na área como professora tutora e sendo espelho para outras mulheres na área da computação. Então,
em 2019, eu passei no REDA e fui trabalhar no CETEP em Jacobina. Então, um curso técnico, eu tinha outros colegas que já estavam na escola, e aí eu pensei, bem, agora é uma nova jornada, né, um curso técnico, vamos lá. E aí eu passei a lecionar, e aí eu via que tinha muitas meninas, e eu fiquei muito feliz. Para mim não foi um espanto pelo fato de ter ingressado no curso de licenciatura em ciência da computação do IF Baiano e ter outras mulheres, né, diferentemente do que a gente vê nos dias atuais, né. Você pega aí uma turma de 40 alunos e tem 3, 4 mulheres. Então, isso, a princípio, assusta um pouco, né, essas mulheres, por não ter representatividade naquela turma. E no meu caso foi o contrário, né? Então eu fico feliz por isso, por ter tido colegas fortes e inteligentes ao meu lado durante a minha formação. E aí, enquanto eu estava no CETEP em Jacobina, lecionando nos cursos técnicos de informática, tinham várias meninas. Então, o meu objetivo era inspirar aquelas meninas nos cursos técnicos, porque a gente sabe que existe uma evasão muito grande de meninas na área, né? E principalmente nos cursos técnicos e superior de computação. Então, eu sempre perguntava para elas o que motivou a ingressarem no curso técnico de informática. Então, durante esse período, eu fui, de certa forma, como um espelho para essas meninas também, assim como eu já falei aqui que a professora Alane foi como um espelho. Então, eu queria incentivar essas meninas a continuarem na área da computação. E aí, bem, o que eu poderia fazer, né, para poder incentivar essas meninas a ingressarem no curso superior, né, porque a maioria dos jovens, quando estão no curso técnico, a maioria pensa em sair já diretamente para a área de trabalho, e outros pensam em ingressar no ensino superior. E foi assim que, dessa maneira, né, alguns que queriam entrar no ensino superior, eu tentei motivar esses alunos fazendo alguns cursos durante o curso técnico. E, principalmente, sempre colocando as meninas como prioridade. E aí, no final, eu saí em 2019 e eu tive uma grande notícia que algumas dessas alunas ingressaram no curso de computação, no ensino superior, e algumas delas já demonstravam aptidão e vontade de seguir no curso superior de computação. Então, eu não sei lhe dizer se seria um curso de licenciatura ou um bacharelado. E durante a minha formação, acredito que, como a maioria aqui dos presentes, né, a gente tem algumas dificuldades no curso que faz com que deixe a gente desanimado, né, e muitas dessas mulheres acabam desistindo do curso por conta disso. E o que eu posso dizer é que a gente precisa, nós somos mulheres fortes, e a mulher, ela está no lugar que ela quiser. Então, a gente tem que se impor toda e qualquer dificuldade, a gente precisa se impor e não deixar se abater a qualquer problema que venha surgir. E aí eu acho que é um pouquinho disso, né? Hoje eu estou, até o início desse ano, eu estava também como tutora na Unirui e na Univasf também, como eu estou agora, desde 2019. Então, eu vejo que tem mulheres, né, mas ainda assim são poucas. E aí, o que eu pergunto, né, o que a gente pode fazer
para que essas mulheres permaneçam nos cursos. E vocês estão me ouvindo? Aí eu pensei que tinha travado aqui. Então, o que a gente pode fazer para que essas mulheres permaneçam no curso? No ensino superior é um pouco diferente dos cursos técnicos, ensino fundamental, médio. Então, eu sempre gosto de trazer palestras, mulheres que inspiram, né, da área de computação, mulheres que estão desenvolvendo pesquisas na área da computação, que inclusive é muito pouco, por sinal, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa das mulheres que estão desenvolvendo pesquisa na área da computação, é muito pouco, e a gente precisa incentivar que essas mulheres participem mais, que façam cursos voltados para a área da computação e sigam aí na profissão. Eu acho que é isso. Suzana quer contribuir? Eu acho que eu vou contribuindo no decorrer. Pode falar, Suzana. Nossa, que relato, né? A gente vai vivenciando novamente, né, várias memórias da faculdade, enfim, um relato maravilhoso seu, Alane. Então, boa tarde, né, a todos. Dizer que é um prazer estar aqui vivenciando esse momento com vocês. Agradecer a Fabiane, ao professor Honorato pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei pulando de alegria aqui quando recebi o convite do professor Honorato. Muito obrigado mesmo. É um prazer rever a professora Elane, ela é top demais, né, professora? Muito bom revê-la, rever a Elane, rever todos, tá bem? Mesmo que de forma virtualmente. Bem, os desafios, como a Elane trouxe, são muitos, né? Eu acredito que, independente do curso, acredito que todo graduando vai ter os seus desafios, né, formativos. Com relação à licenciatura em Ciências da Computação, um dos principais desafios que tive é a questão de não iniciar a faculdade e não ter nenhum conhecimento relacionado à computação, né? Então, assim, como a professora Elane já disse, eu fiz o curso técnico, né, do IFE, escolher licenciatura em computação a partir já primeiro da instituição, por conhecer, por entender a qualidade de ensino, conhecer o corpo de professores, os docentes, né, isso já facilitou a escolha do curso licenciatura em computação. E aí vem a questão do gosto pela matemática, né, o gosto pelas exatas, eu sempre gostei muito, e aí poder associar com o uso das tecnologias, com o uso da computação, isso já foi, né, foi chave para escolher o curso. Mas aí, computação em si mesmo, eu não tinha nenhum conhecimento. Então, o primeiro semestre foi muito difícil, ver a questão de algoritmos, essa questão do raciocínio lógico, todo que o curso trazia, então foi um pouquinho assustador. Minha turma, né, eu entrei em 2012, foi a terceira turma, era uma turma de 30 e poucos alunos, desses 30 e poucos, apenas 6 mulheres, né, todos, a maioria era homens, todo o contrário da turma de Alane, né, então era a maioria masculinos. Então, das 6 meninas, de imediato a gente percebia que não tinha esse interesse todo em si pelas exatas, pela computação, sempre teve esse jogo, né? Aí eu me identifico mais com o pedagógico, eu me identifico mais com as exatas. Então, assim, para mim foi um desafio, porque eu tive que estudar muito, eu tive que buscar muito, para entender, para compreender todo aquele processo que estava sendo iniciado. Foi um desafio nesse sentido, mas a computação é uma área maravilhosa, eu sempre gostei muito, gosto e estudo até hoje, né? Com relação à convivência com os meninos, ou esse espaço da mulher, bem, as conversas sempre, a gente percebia que entre os meninos eram muito avançadas, porque assim, eu era inexperiente e tinha a galera boa mesmo, né, já experiente, pessoas que já trabalhavam na área, então assim, eu me senti um pouco excluída no início, então assim, a questão de buscar e de estudar é justamente por isso, porque até as conversas informais entre os alunos, eu ficava um pouco por fora, porque eles avançavam, eles falavam sobre tudo, tecnologia, de computação,
né? Então, assim, no início eu tive que estudar bastante até para estar mais inserida nesse contexto dos meninos, né? Mas foi um momento maravilhoso, um momento muito bom. Com relação ao curso, né, aos desafios, e aí eu destaco a ausência, talvez, do componente curricular computação na educação básica, acho que foi o maior desafio, porque aí teríamos sempre, ao desenvolver as atividades, né, nos espaços das escolas de educação básica, essa dificuldade de não ter a disciplina estruturada dificultou muito a gente fazer sempre a relação do que via na faculdade com a atividade prática desenvolvida nos espaços das escolas. Então, isso dificultou bastante o processo formativo da gente. No entanto, a situação que foi amenizada pela participação do PIBID logo após, né? Acredito que foi no segundo, terceiro semestre, a participação no PIBID nos estágios amenizou, né, de fato, a situação. O PIBID, eu sempre falo que o PIBID foi o responsável pela significação mesmo da minha prática enquanto licenciado em Ciência da Computação, né? A partir dele tivemos contato imediato com os desafios que temos hoje no profissional, né? Hoje a gente percebe que o PIBID já antecipou algumas situações, alguns desafios que de fato, enquanto licenciado em Ciência da Computação, iríamos enfrentar, e estamos enfrentando, né? Então, o PIBID foi o que de fato significou minha prática. Eu não sei se ainda está atuando, professor, ainda está, o PIBID está ainda, né? Então, o PIBID foi, assim, o responsável, de fato, pelo meu ser docente, a constituição, a formação do ser docente mesmo, da professora licenciada em computação. Então, assim, e aí perpassando, né, perpassando pela questão minha atuação profissional hoje, como a Anne pontuou, hoje eu estou na direção de uma escola, é uma escola também que está situada na comunidade quilombola, aqui do município de Filadélfia. E aí já tínhamos problemas relacionados ao uso das tecnologias, né, dessa inserção mesmo tecnológica no espaço escolar, que também perpassa, né, pela responsabilidade do licenciado em Ciência da Computação, essa mediação, essa disseminação do uso das TICs. Então, com a pandemia, né, vários problemas que já tínhamos, né, borbulharam, assim, apareceram, estão aí escancarados para serem resolvidos. Então, hoje, enquanto gestora, eu tenho buscado parcerias, né, com os alunos que estão cursando o curso de licenciatura em Ciência da Computação. David está presente, David é um parceiro da escola. Eu tenho buscado as oficinas, tanto para a formação de professores, como para os alunos, até na necessidade de mostrar, né, para a sociedade, para a Secretaria de Educação, a importância do licenciado em Ciência da Computação. Porque esse espaço a gente ainda está conquistando, a verdade é essa, né? Ainda estamos conquistando, pelo menos no município de Filadélfia, a gente percebe a necessidade do licenciado, o quanto é importante a nossa função, mas os espaços ainda estão se consolidando, ainda não estão totalmente abertos, digamos assim. Então, enquanto gestora, eu tenho buscado essas parcerias com os meninos, né? Em 2019, desenvolvemos oficinas de informática básica com David, com Davi, na parceria. Já estávamos programando as oficinas de robótica, né, para 2020, no entanto, veio a pandemia e aí não deu, né? Agora, em 2021, já desenvolvendo oficinas também com os professores de informática básica, aí já fui com o Cleito está cursando também licenciatura em Ciência da Computação. Então, assim, a gente tem buscado parceria para divulgar a nossa função, a nossa importância, e, ao mesmo tempo, né, transformar a realidade que a gente tem no espaço escolar. Então, e aí eu cito essas funções porque, assim, é um espaço da gente, é um espaço nosso, mulheres, é um mercado de trabalho que precisa da gente, né, que tem desafios, que tem vagas, que tem necessidades e que está aberto para a gente atuar, para a gente transformar, para a gente fazer mudança, e precisa de mulheres mesmo nesse espaço, porque estamos inseridos nesse contexto tecnológico, né? Não estamos alheias, não é um mundo dos homens, pelo contrário, é nosso também. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, entender as necessidades e investir mesmo, promover. Então, eu parabenizo o professor Norato, a Fabiane, né, pela iniciativa, que é um momento maravilhoso de termos vozes, né, de podermos falar, de expor nossas experiências. Então, parabéns
por todo o trabalho, estamos aí. Paula, por favor. Oi, Elane, quer falar? Você vai me deixar por último. Não, eu queria, assim, fazer uma ponte com Paulinha. Eu acho interessante porque eu sou a mais experiente, digamos assim, os cabelos brancos estão aqui para comprovar, mas, eu e Paula, embora a gente tenha uma formação ali básica, inicial, parecida, mas os rumos na profissão são completamente diferentes. Então, eu acho interessante que a gente dialogue juntas para mostrar esses extremos e para mostrar quantas possibilidades que a área disponibiliza para a gente, né? Bom, só falando rapidamente da minha formação. Eu entrei no curso de processamento de dados em 1900, não me chamem de velha demais, por favor, em 94, certo? Em 94, quando eu entrei, um ano depois, era o final do meu curso, acabou. Não iria mais existir o curso de processamento de dados e ele ia ser transformado em ciência da computação. Então, eu vivi essa transição. Quando eu saí da faculdade em 1998, a minha turma de processamento de dados foi a última turma, e a partir dali estavam entrando os alunos já no curso de ciência da computação. Então, já no último ano do curso, essas mudanças na grade já começaram a acontecer, eles tentaram adaptar a nossa realidade de processamento de dados para a realidade de ciência da computação. Então, foi assim, bem corrido. Naquela época, estava surgindo linguagem direcionada a objeto, a gente focava mais em C, e aí no finalzinho, no último, surgiu linguagem direcionada a objeto, então a gente viveu essa turbulência dessa mudança. Eu vivi isso, né? Quando o Paulo entrou, a estrutura do curso já estava sólida, do curso de ciência da computação. E eu vivi justamente essa transição, né? Final de um curso e o início do outro, e eu ali no meio. Só que é importante que eu frise para vocês o seguinte: desde o início da minha formação, me intrigava, eu tive professores maravilhosos, assim como vocês tiveram, me intrigava muito porque não se falava praticamente em licenciatura, embora já existisse no sul do país, já existia, acho que já tinha alguma coisa na UFBA também, mas não se falava em como ensinar. E aí, como ensinar a computação, né? Como desenvolver esse pensamento, como passar isso. E aí eu me lembro que eu consegui um estágio numa franquia americana, né, que veio para Salvador, na época eu morava em Salvador, que era uma franquia de uma escola de computação para criança, que chamava Future Kids. E aí eu me inscrevi, consegui ser aprovada, e a gente foi estudar para ministrar aula para esses meninos. Então, vinham os blocos de aula já prontos. Então, eles já naquela época, gente, 95, 96, eles estudavam robótica já, eles já estudavam programação, porque como não era algo aqui do país, eles fora já estudavam bastante isso, e aí eu consegui vivenciar isso ainda na época da faculdade. E aí eu lembro que despertou em mim algo que eu pensei assim, poxa, não quero desenvolver, não quero ir para o lado que os meus amigos estão indo. A minha turma era 80% de homens, 20% de mulheres. Essa realidade do curso não é uma realidade nova. Raramente você vai encontrar uma turma que seja meio a meio, como era de Align, por exemplo, que tinha um número quase equilibrado, né? Era sempre um público majoritariamente masculino, e de meninos que queriam realmente ir para a parte técnica. Só ir para a parte técnica, a gente viu esse debate, a gente vê até hoje, né? No curso de licenciatura, a parte técnica e a parte pedagógica. Então, desde aquela época, eu decidi que não era a parte técnica que eu queria a parte técnica, mas para me empoderar, para que eu conseguisse arrumar artifícios de fazer o outro aprender. Então, isso não foi depois da minha formação. Não tive o PIBID, mas eu tive uma franquia americana, imagine, que me fez abrir os olhos para essa realidade. Olha onde eu estou, no PIBID, né? Então, assim, o meu percurso me levou o tempo inteiro, me direcionou o tempo inteiro para o que eu queria, para onde eu estou hoje. Eu acho isso bacana, eu sou grata, muito grata, por ter conseguido fazer as escolhas corretas ao longo das minhas vivências.
Isso como as meninas, me dedicando muito, estudando muito, entendeu? Priorizando realmente aquilo que eu acreditava. E aí, quando eu saí quando eu saí da faculdade, eu ainda passei um ano trabalhando nessa escola, nessa franquia que eu falei para vocês. E no outro ano eu passei para ser professora substituta da antiga Escola Agrotécnica, que hoje é o Instituto Federal. E aí eu acabei mudando aqui para Bonfim, depois teve o concurso pré-efetivo, enfim. Aí a minha formação se deu dentro da instituição desde então, desde 1999. Um tempinho já, né, minha gente? Enfim, foram muitas coisas. Assim, eu considero a turma de vocês duas, não só a de Alane, desbravadores, porque quando a gente começa um curso, a gente começa do zero, a gente começa realmente com todas as deficiências, mas assim, com toda a vontade redobrada de conseguir, de fazer com que aquilo dê certo. Então, eu acho assim que vocês foram fundamentais, as turmas de vocês foram fundamentais para o curso ter a estrutura que ele tem hoje, entendeu? E aí, assim, eu queria que Paulinha falasse um pouco da formação dela e a gente fosse dialogando juntas a partir da contribuição dela, da formação dela, para vocês perceberem como foi diferente. Sim. E depois que eu entrei no IFA, eu fui fazer formação, aí eu quis aprofundar ainda mais, porque eu tinha visto um lado, então, de uma franquia com pacotes que vinham moldados, prontos, e eu não podia sair daquilo ali, isso é importante. Então, eu não tinha a liberdade que hoje o aluno tem no PIBID de construir algo, entendeu? Eu não tinha essa liberdade. Eu recebia um pacote muito bom, muito bem feito, de aulas, só que eu não podia usar a minha criatividade, eu não podia sugerir, porque eu tinha que cumprir exatamente o que estava ali naquele pacote. Eu tinha que dar aquela aula exatamente do jeito que estava ali. Isso me podava, eu me sentia podada, coisa que vocês que têm acesso ao PIBID, vocês não têm. É o oposto. Vocês têm liberdade de construir ferramentas, liberdade de construir a tua aula, entendeu? De direcionar da maneira que você melhor compreender, de usar as ferramentas que você achar mais pertinente para aquele conteúdo que você quer passar. Então, é de uma riqueza absurda o que a gente tem hoje. Então, vamos ouvir Paulinha para ela ver um pouquinho, para vocês perceberem um pouco da formação dela e ver como a gente acabou as duas alcançando sucesso no que queria, mas em áreas completamente diferentes dentro da mesma formação. Acho bacana para não deixar os alunos do curso, as pessoas pensarem que só existe um caminho. E tem uma área muito vasta que vai permitir que você vá para o campo que você achar. Você pode ser empreendedor, você pode passar no concurso para trabalhar só na parte técnica, você pode ser voltado só para a área pedagógica, você pode, como eu, tentar juntar tanto a parte técnica quanto a parte pedagógica, enfim. Muita coisa aí para ser dito e para ser construído. Verdade, boa tarde, gente. Um prazer também, agradeço ao Honorato também o convite. Um prazer, meninas, de revê-las, que eu vi no IF, estudando lá, e estar aqui. É muito bom, acho que a gente trazendo as experiências. Estou aqui feliz da vida pelo o grau que vocês já conseguiram, Alaine, Suzana, de saber de toda a história. Eu sei que vocês foram realmente, assim, muito importantes para o curso, né, Elaine? Como a Elaine está colocando aí. E a minha formação foi assim também. Eu acho que os primeiros cursos sempre sofrem. Eu formei na FACAP, faculdade particular. Então, eu acho que, eu sempre disse, a gente falta na particular essa questão de extensão, de trabalhar muito mais, porque vai muito mais direcionado. Eu sinto que eu faltei na minha formação, a questão de extensão, de trabalhar mais, só era direcionado mais para as disciplinas, né? Aquela formação mais fechada, principalmente que no meu caso, eu trabalhava, decidi em 2001, quando eu fiz, porque a questão da minha decisão do curso. Normalmente nós, mulheres, meninas, não decidimos porque a gente já tem um gol na computação, né? Por algum motivo. A maioria dos homens, então eu estava vendo sobre uma pesquisa, meninos, na verdade, são mais direcionados para a área de TI, por isso que nós temos mais homens na área de TI.
porque nós, já desde criança, começa da infância, já isso, dividia um pouco mais, a área de exatas é mais dos homens, dos meninos. Enfim, eu decidi fazer na época, quando formei, meu Deus, o que é que eu vou estudar? Lembro que ainda fiz um vestibular para odonto, mas não dava, eu passei na primeira fase e não voltei para a segunda, para a Federal de Sergipe. E aí fiz FACAP, tinha feito na FF Letras. Então era o que me dava. Enfim, resolvi fazer computação porque eu gostava muito de exatas também, sempre fui muito boa na escola. E não queria fazer, não me achava muito com perfil de licenciatura. Então, por isso que eu ingressei já na computação. Decidi na FACAP, que era o que era mais próximo. Na época, ainda era estagiária, tinha sido estagiária e depois trabalhava na Coelba, então foi assim, um pouco desse vai e vem corrido para estudar em Petrolina. O tempo era pouco para estudar e as minhas dificuldades eram na área de programação também. Eu acho que a maioria, assim, tive muita dificuldade na área. Como vocês colocaram, Suzana e Alane, a conversa dos meninos era um pouco mais evoluída, porque eles já conheciam mais, né? Já viam que alguns já trabalhavam com computação. E o meu percurso foi esse na graduação, fiz, mas fui também, o meu percentual de meninas, eu acho que era 10%, eu lembro que eram da turma de 40, só tinha 4 mulheres. No final, acho que a gente formou, porque aí juntou outras turmas, eu ainda formei com 5 ou 6 mulheres. Mas sempre a gente se vê que é a minoria as mulheres, né? E a gente realmente precisa desse empoderamento feminino, de buscar, de ver que a gente pode também. A gente ainda vê que tem muita diferença salarial também, principalmente em empresas privadas. A gente hoje, eu e Elane, estamos no serviço público com vocês também. Não tem diferença porque você faz aquele concurso para o cargo, mas há muita diferença, há muita coisa assim. Eu ainda já senti um pouco assim, mas também, como eu saí da faculdade, não trabalhava na área, quando eu entrei no IFE, eu tive dificuldade, porque eu não tinha a prática, né? A vivência. Então, praticamente, a minha prática foi lá na instituição. E assim, os meninos me abraçaram muito, e eu agradeço. Sim, foram muito importantes. Também não tive, assim, esse preconceito, mas a gente percebe, às vezes, aquela coisa assim, como se um pouco que a gente não fosse capaz de conseguir, às vezes até um protecionismo, às vezes dos professores achar que a gente não pode conseguir o mais, aquela coisa que é mais dificultosa, né, das disciplinas. Mas nunca tive preconceito, assim, e ainda da formação, quando eu fiz especialização já tinha uma turma maior, a gente aproveitou a turma que tinha formado em 2006 na FACAP, e aí conseguiu formar uma turma em 2008, a minha especialização, e já no mestrado foi uma seleção que foi aberta para o Brasil inteiro para servidores de TI dos institutos federais. Então foi ótimo, só que da turma de 45 só tinha eu mulher. É assim bem... E quando eu entrei, depois que passei na seleção, descobri que estava grávida. Então eu fiz assim, foi meu primeiro filho. Somos guerreiras, tá vendo aí? Tá vendo o diferencial? Me desculpem os homens que estão aqui, mas eu preciso chamar atenção para isso. Porque o tempo inteiro, nós mulheres lidamos com questões outras que nos tornam, que era para tornar o nosso caminhar mais difícil. Só que nesse processo a gente se fortalece, entendeu? Nesse processo a gente ganha uma força. A partir do momento que a gente não desiste e que a gente enfrenta, a gente ganha uma força absurda, entendeu? Então é muito importante o tempo inteiro chamar a atenção disso. Olha só, todas essas vivências, no meu mestrado, eu estava com minha filha também, com 1 aninho e 10 meses. Eu ia para o Rio de Janeiro uma vez por mês, durante 1 ano e meio. Eu passava 1 semana no Rio, 3 semanas aqui, 1 semana no Rio, 3 semanas aqui. E quando eu estava aqui, eu tinha que dar conta de trabalhar, de cuidar de filho, de organizar uma estrutura para que ela ficasse bem quando eu estivesse fora. Enfim, a gente se fortalece, né, Paula? Verdade. Diante de todas essas dificuldades, a gente se fortalece e assim, que bom
que a gente não desiste. Verdade. Eu sempre, às vezes, eu pensava, será que eu desisto de curso? Não sei se eu, quando eu tive dificuldade nas programações mesmo, será que essa área é mesmo que eu quero? Mas depois eu digo, não, eu sinceramente não sou de desistir, sou persistente. Eu acho que a gente tem que realmente buscar, e em busca de ultrapassar aqueles obstáculos e seguir. E no mestrado foi dessa forma, eu pensei, quando eu descobri, eu disse, meu Deus, como é que eu vou passar uma semana em Recife, grávida, e depois o bebê ia nascer. Mas foi assim, e deu tudo certo. Consegui, na época, tinha sido pouco tempo aprovada a licença, eu acho, na UFPE, que eu ia para Recife, né? E eu consegui ainda ficar, depois que ele nasceu, de janeiro a abril, retornei em abril, 3 meses de licença, e aí naquelas disciplinas que eram presenciais, os professores mandavam atividade, e assim a turma foi realmente um presente. O mestrado, eu lembro que eu não consegui logo fechar o orientador, também a gente percebe, eu acho que às vezes um pouco de resistência, né? Os orientadores, os professores devem ver, será que ela tem capacidade de terminar? Eu estava com um bebê recém-nascido e tinha que fechar, porque como o meu era um mestrado profissional, eu não entrei já com docente para orientação. Eu tinha que procurar durante o período de aulas, que foi 1 ano. E aí só depois que eu já tinha retornado, mandando e-mail para alguns professores, foi que eu consegui um orientador que foi uma bênção, assim, ele é um orientador de verdade. Sim, foi excelente, muito presente, e eu consegui defender, inclusive eu consegui ter isso, influenciar colegas meus que disseram, meu Deus, Paulinha teve toda essa dificuldade, se eu não conseguir defender, alguns depois me relataram isso, então isso me deixou assim bastante emocionada em saber que eu consegui movimentar até colegas, homens, que eles disseram, não, Paulinha defendeu, a gente tem que correr, e eu consegui assim defender num tempo mais rápido, porque quando eu defendi, só tinham 4, eu acho, defendido, foi 6 da minha turma, da turma de 44, inclusive muitos infelizmente perderam, porque não conseguiram, orientador, tiveram essa dificuldade, porque era gente do Brasil inteiro, não estavam lá em Recife também. Mas e da formação, e aí, sobre a minha formação, quer dizer, o meu desejo era, eu trabalhava na Coelba, não trabalhava na área, antes disso, da formação do mestrado, e eu dizia, não, eu formei computação, eu tenho que trabalhar, até porque na Coelba eu ouvia que eu tinha que, para ser uma coordenadora, fazer administração, economia ou contábeis. Eu disse, não, eu vou jogar fora o que eu já fiz. Eu vindo da iniciativa privada, eu vou perder o meu curso de computação, já estava terminando, tinha terminado a especialização. Depois logo fiz a especialização, e na qual eu tive essa dificuldade, e aí eu dizia, não, eu tenho que estudar para concurso. Inicialmente eu fazia para todas as áreas, depois eu comecei a focar, eu digo, vou fazer mais para a área de TI, que é a minha formação. E foi quando teve, em 2009, o concurso para analista de TI do IFE, graças a Deus passei, fui chamada em 2011, foi quando... Vamos lá, Elaine, o que a gente pode colocar assim. É isso, eu acho que fica claro que a gente pode alcançar a área que a gente quiser dentro da computação, que é uma área extensa e que a gente consegue, a gente falou, só voltando rapidamente, que durante a palavra de todo mundo, as meninas citaram a questão de não ter vivenciado preconceito e tal. Só que no íntimo, quando você vai analisar o discurso da gente, sempre a gente vai lembrar de algum fato, de alguma coisinha que teve nesse caminhar. Quando você falou do seu mestrado, Paula, eu vivi algo parecido com relação à orientação. Então, assim, era para ter sido um orientador, homem, especificamente, e eu passei uns 2, 3 meses com ele, tipo, me cozinhando. Ele não queria pegar a orientação, a verdade é essa, e aí ele viajou para fora do país, deixou lá
para eu não perder, eu tinha que ter um orientador. Aí uma professora do curso, que não era especificamente da área de computação, mas ela tinha formações, especializações, e no mestrado dela, ela era pós-doutor em outra área de exatas, mas ela tinha uma especialização e estudos no mestrado, disciplinas da área, ela disse, eu vou pegar. Me chamou para a reunião, ela era professora de uma das disciplinas, ela me chamou, depois da conversa a gente fechou. Eu nunca vou esquecer o dia da minha defesa. Ela chorou na banca, entendeu? Porque assim, foi árduo para ela, foi árduo para mim. Mas a gente cresceu tanto junto, a gente aprofundou tanto aquele estudo que a gente estava fazendo, e no final o professor voltou e no caminhar ele quis pegar tipo, com a orientação do meu trabalho. Então, assim, ela não permitiu mais, porque ele não acreditou no começo, entendeu? Então, tem sim, gente, tem sim um fundo de preconceito, tem sim uma dúvida o tempo inteiro, entendeu? A gente tem que ser forte para construir a nossa carreira, seja ela dentro da computação, seja em que área for dentro da computação. Eu fico babando olhar a Laine, Suzana. Eu vi que Dani entrou na estante, não sei se ela ainda está presente. Dani está aqui, Mas daqui a pouco. ela tá, né? Então, Também. que é da turma de Alaine, né? Alaine, né? Isso, Dani foi da minha turma. Então, assim, é um prazer tão grande, é tão gratificante estar aqui com vocês dialogando sobre isso, que para mim, que já estou já querendo sair e dar oportunidade para outras mulheres, espero, assim, tá de alma lavada, porque a gente sofreu muito, eu sofri junto com vocês, a gente construiu junto, a gente estudou junto. Eu peguei disciplinas no começo que não era da minha área de estudo, que nunca foram da minha área de estudo, até chegar onde eu estou, acomodada no que eu gosto, acomodada no que eu me dedico a estudar, acomodada na área que eu sempre quis. Eu passei por dificuldades de ter que pegar disciplina que eu nunca dei, que eu nunca ministrei na vida, que não era meu alvo desde a época da faculdade, né? Eu Entendeu? Exatamente. também passei por isso. É muito desafiador, é muito desafiador. E aí a gente mostra que a gente não tá para brincar, que a gente assume as responsabilidades do que a gente quer construir, do que a gente quer realmente que se concretize, entendeu? Então, assim, para mim é muito gratificante, é um prazer estar aqui com vocês hoje dialogando e tentando passar para as outras pessoas essa ideia de que o curso de computação, o de licenciatura em computação especificamente, ele é um curso amplo, é um curso que vai te proporcionar que você permeie várias áreas e que você possa escolher onde você vai querer atuar. Então, assim, eu acho que ele não é um curso limitante e que vai te oportunizar aprofundar onde você quiser. Se você quiser ser um programador, você vai ter condição disso. Se você quiser trabalhar com web design, você vai ter condição disso. Se você quiser ser professor, você vai ter condição disso. Então, é um diferencial bem grande. Verdade que tem muitos campos para trabalhar na área de informática e que nós mulheres podemos também, né? Eu acho que fica claro os relatos das meninas que estão aí nas experiências profissionais também nos colocam isso e que a gente pode e a gente deve estar. Eu também fui tutora na Unopar antes, até meu filho nasceu primeiro, até 2015, fui por 8 anos. E a gente tinha, assim, algumas meninas também lá fazendo sistemas e eu fazia esse incentivo, mostrava a minha experiência, né, enquanto mulher que estava na área de TI e que nós podemos fazer. Sim, e tem muito campo para mulher. Hoje a gente tem, na área de TI, 20% em média pelo índice de 2020, de mulheres só na área de computação, na área de TI, né? A gente pode trabalhar, como o Elane colocou, com gestão, com programação, como professora. Então, temos campos. E o curso do IF Baiano, eu vejo assim, de muita qualidade.
e respeito, indico assim para muitas mulheres e pessoas no geral, né? Não só as mulheres. Já existe também várias startups criadas por mulheres e para mulheres, né? Eu acho que existem vários campos, como a professora Alane citou, Paulinha também. Então, mesmo que você tenha qualquer dificuldade no curso, você vai encontrar alguma área ali que você se identifica. Eu passei por isso. Eu tive dificuldade no início por programação, a disciplina de programação, mas depois eu me encontrei em banco de dados. Então, é muito amplo, sabe? Eu acho que a gente não pode desanimar com aquela pequena dificuldade que a gente tem. Então, teve uma dificuldade aqui, você vai se identificar com uma área dentro do curso. E a professora Elane citou o PIBID, eu fui também, né, eu participei do PIBID, e o PIBID também foi fundamental na minha formação. Eu acredito que se eu não tivesse participado do PIBID, eu não estaria aqui hoje. Então, o PIBID é aquele momento, né, que você vai unir ali a teoria e a prática. Então, você vai abusar da sua criatividade. Ali é só você com aquela turma, não tem mais ninguém, não tem um professor lhe auxiliando. Você agora é o professor. Então, isso vai fazer total diferença na sua formação. Então, para mim, foi. Ui, desculpa, gente. Para mim, o PIBID foi fundamental. Então, se eu estou aqui hoje, é pelo PIBID, é por essa professora que está aqui, pela professora Karina, pelos professores que eu tive. Então, se você está aqui hoje, né, participando dessa roda de conversa, estude, procure, e mão na massa, né, praticar, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Uma questão também, né, que eu acho que até a Elane levantou, sobre a questão da importância de aprender a dar aulas de computação. E não só para um público mais jovem, mas também para um público mais velho, que, de certa forma, nós mulheres acabamos tendo essa influência de não procurar tanto a área técnica, não procurar tanto a computação, e aí chega, por exemplo, uma vaga de emprego que você exige que você saiba aquilo. Principalmente agora que isso está sendo extremamente recorrente, ainda mais nessa pandemia. Então, é muito importante até essa questão de como a gente saber ensinar, passar essa informação para outras pessoas, para que outras pessoas também possam espalhar esses conhecimentos, né? E cada vez mais mulheres se incluam nesse meio, que é um meio incrível. Eu, como formanda, né, quase saindo do IFE, eu gosto demais dessa área, é uma área que eu sou fascinada. Eu entrei lá por intermédio da minha mãe, na verdade. Ela que me incentivou a fazer algo de computação, porque eu ficava no computador o dia inteiro. E foi por causa dela também que eu estou aqui, que eu estou fazendo todo esse esforço para poder terminar essa faculdade, e também por gostar bastante da área. E é justamente por isso também que eu achei muito bacana a iniciativa desse projeto, para levar cada vez mais essa informação para várias mulheres, né? Por mais que às vezes esteja tão longe para elas, né? Muitas vezes o PIBID e os estágios oportunizam muito isso. Às vezes a gente leva conhecimento para pessoas que não acreditavam que podem se empoderar daquele conhecimento, que aquilo ali não é para ela, que aquilo ali é difícil demais, que é inalcançável. Então, assim, é um papel importante que a gente tem, né, de fazer essa inserção. Quantas vezes a gente não se deparou com trabalhos e oficinas de alunos que estavam lidando com idosas, de alunos que estavam lidando com mulheres quilombolas, entendeu? Que vivem uma realidade, imersas numa realidade que ainda as exclui muito de todo esse processo. Então o papel da gente é muito importante.
A gente tem que ter consciência desse papel e assumi-lo da melhor maneira possível. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes é desanimador. A gente está vivendo tempos difíceis, infelizmente. Quando eu olho para a Laine e para a Suzana, o PIBID que elas vivenciaram, e olho para o PIBID que eu tenho hoje, que tem o quê? Tem 3 anos que a gente, dois editais que a gente sofre muito para conseguir, que a gente sofre muito vendo o PIBID minguar, vendo cada vez mais a CAPES dificultar as coisas para que entre menos alunos, disponibilizando cada vez menos vagas, entendeu? Quer dizer, a bolsa que a Laine ganhou lá na primeira turma do PIBID é a mesma bolsa que o meu aluno recebe hoje, entendeu? Sendo que as dificuldades para ele chegar são maiores, o gasto é muito maior. Eu tenho alunos de fora que vêm, que precisam passar o dia, quando eu falo assim, antes da pandemia, agora a gente está de maneira remota. Então, assim, são muitas dificuldades e os incentivos são poucos. Se a gente realmente não tiver vontade, se a gente realmente não quiser construir a nossa formação, a gente desiste, entendeu? Porque os obstáculos são grandes demais, as dificuldades são grandes demais. Não dá para comparar, em termos de condição, que a Laine e Suzana viveram com os que os meus pibidianos vivem hoje. E assim, mas o pior que eu fico assim, as meninas, a turma delas, eu muitas vezes enxergo que valorizavam muito mais do que hoje. Tá entendendo? Que contraste. Então, assim, até porque o PIBID agora, ele é para, ele só pode, o aluno só pode entrar se ele tiver do primeiro semestre ao 5º. Então, ele entra no primeiro semestre. Agora, veja que oportunidade fantástica, só que muitas vezes eles não têm noção disso. O aluno entra na faculdade de licenciatura em ciência da computação, sem saber, muitas vezes, como nós entramos, o que vai encontrar, como vai encontrar, as dificuldades das disciplinas técnicas. Então, é tudo muito novo, muito complexo. E aí ele cai no PIBID. É um choque, realmente. Eu compreendo que é um choque. Mas eu compreendo que esse aluno tem que ter essa visão de aceitar esse desafio, porque lá na frente a formação dele vai ser, como as meninas falaram, que o PIBID, todo mundo, eu desconheço um aluno que tenha passado pelo PIBID, pode até ter acontecido, mas não chegou a mim, e tenha dito que se arrependeu. Nossa, me arrependi, ou aquele programa ali não era para mim, ele foi ruim nesse ponto. Eu desconheço, sinceramente, porque os relatos e as pesquisas que a gente tem em mãos é de que realmente, e eu, por exemplo, como professora de estágio, eu percebo nitidamente quem foi o aluno que passou pelo PIBID quando chega no estágio. O aluno que passou pelo PIBID quando chega no estágio, ele não tem dificuldade. O aluno que passou pelo PIBID, ele sabe escrever quando chega no estágio, ele sabe fazer um relatório, ele sabe fazer um plano de aula, ele sabe assumir uma turma, ele sabe lidar com as dificuldades da turma, ele sabe lidar com a realidade da escola, porque ele já viveu isso no PIBID. Ali ele vai ser lapidado no estágio, na verdade, porque ele já construiu ali um processo de formação dentro dele muito importante. Eu já vi alunos extremamente técnicos entrarem no PIBID e sair dizendo que queriam ser professores. Provavelmente o aluno mais técnico que a gente já teve no curso entrou no PIBID e quando saiu disse, eu quero ser professor. Se descobre. Então, assim, é de uma riqueza. A gente não pode esmurecer, a gente não pode permitir que acabe. E a gente está todos os anos sofrendo, tendo que lutar para que não acabe, tendo que mostrar que a gente tem condição e que a gente precisa continuar para dar sustentação aos nossos cursos, entendeu? É uma luta, está sendo uma luta, nos últimos tempos realmente está sendo uma luta manter o PIBID e não desistir por vocês, pelos alunos, sinceramente, porque não é fácil, não tem sido um caminho fácil e 100% prazeroso, porque são embates duros, entendeu? Mas a gente não vai permitir, a gente não pode permitir que isso acabe, né? Que a gente perca essa oportunidade, que a gente fique de fora, por mais que eles dificultem,
a gente vai correr atrás e a gente vai fazer de tudo para permanecer. Eu acho que isso que é muito importante, né? Pode falar, Suzana. Não, eu só queria assim, dizer que é triste, né, a realidade, mas na verdade é triste tudo que a gente está vivenciando no Brasil atualmente, né? Tudo está muito difícil, tudo está muito complicado, mas a importância do PIBID é indiscutível. E aí eu também queria destacar, professor, porque agora também a gente tem a BNCC, né? A BNCC já está trazendo a questão do pensamento computacional na educação básica, pois que a gente sempre falava que faltava uma certa referência até o nosso curso, né, para a atuação na educação básica. Então, a gente já está tendo essa abertura através da BNCC que nos permite, né, trabalhar o pensamento computacional através da disciplina de matemática também, e que é uma ponte para o licenciado em ciência da computação mesmo atuar nesses espaços, né? A gente sempre falou da questão da informática, a gente não é formado para trabalhar em informática, quando chega no espaço da escola, temos que trabalhar em informática básica. Então, assim, a BNCC já traz esse caminho também, né, do pensamento computacional, para que, de fato, a gente trabalhe a questão da computação, aliada à disciplina de matemática, que é uma possibilidade do licenciado atuar, né? Além de, claro, de toda a atuação da programação, do desenvolvimento web, de banco de dados, é um curso que traz uma gama, né, de possibilidades, como já citado, e a educação básica eu puxo um pouquinho a sardinha, porque a gente sabe da necessidade mesmo de profissionais com a competência do licenciado em computação para atuar, né? Os nossos alunos precisam do pensamento computacional, do raciocínio lógico, do algoritmo, precisam também da informática básica, e agora, então, né, precisa de todo esse conhecimento e que a gente pode proporcionar, né? Mas é uma área maravilhosa, de fato. Verdade. E a gente já vê algumas mudanças, só complementando, nas escolas, até para, já tem agora robótica, nas escolas também particulares, que antes a gente não via, né? Ver a robótica, ver outras disciplinas que já estão buscando trabalhar essa questão da lógica mais com as crianças, que é importantíssimo, né? Essa mudança, e que bom que já tem essa mudança, Suzana. Eu acredito também que ainda falta um pouco, né, para a gente chegar lá, né, a disciplina de computação, informática, não foi regulamentada ainda, né, então acho que isso é a maior dificuldade que a gente tem no momento, acredito, como os futuros licenciados que estão aqui presentes vão encontrar. Então, eu passei por essa dificuldade, né, assim, entre aspas, porque eu concluí minha graduação final de 2014 e em 2015 eu já consegui, eu participei de um processo seletivo na Fundação Zé Carvalho, e aí eu passei, lá já existia disciplina de informática, então eu passei a lecionar lá. E em 2017, eles retiraram a disciplina para colocar a disciplina de redação, e aí eu acabei saindo de lá porque eles retiraram a disciplina. Foi quando eu passei no REDA e fui trabalhar no CETEP, né, em Jacobina, dando aula nos cursos técnicos. E hoje estou como tutora na Univasf e na Unirui. Então, é um outro desafio, né? Então, você sair eu passei pelo ensino fundamental, curso técnico e agora no ensino superior. Então, são realidades totalmente diferentes, né? Eu vinha de uma escola filantrópica, então os alunos tinham um excelente laboratório, tinha um professor formado, então uma outra condição. Quando eu cheguei no CETEP em Jacobina, era uma realidade totalmente diferente da que eu estava acostumada. Então, o laboratório, né, faltava computadores, a gente não tinha recursos para poder trabalhar com aqueles alunos. Pensa aí, você no curso técnico e você não ter recursos suficientes para poder trabalhar com aqueles alunos. Então, isso foi um choque para mim, né? E eu tive que encontrar outras possibilidades para fazer com que aqueles alunos saíssem de lá com algum conhecimento, né? Que eles pudessem
sair de lá trabalhando em alguma empresa, já que eles estavam no curso técnico, e saísse de lá sabendo de alguma coisa. E já agora, como professora tutora na Univasf, a realidade é totalmente diferente, né? Outro contexto. Então, os alunos buscam mais, né? Porque eles estão no ensino superior, mas existe outro tipo de dificuldade, né? Eles pensam, acredito como a maioria aqui, como é que eles vão sair do curso, né? Como é que vai ser o mercado de trabalho. Então, como a professora Elane falou, você pode trabalhar numa empresa, se você quiser lecionar, você pode lecionar, se você quiser criar uma startup, você pode criar uma startup. Então, se você quiser ser empreendedor também, então existem várias possibilidades. Eu acho que a gente não pode ficar parado, né? E pensar que as coisas vão cair no nosso colo. Então, a gente precisa realmente sair daquele casulo e procurar. Ana, só lembrando que o processo seletivo do IFE Baiano está aberto. Temos vagas para o técnico de informática, para os outros cursos também subsequentes e para o integrado. Olha que maravilha, eu não sabia. Até o dia 9 de julho. Viu? Inscrições abertas, gente. Eu faço parte da comissão. Tem que dar entrevista. Ok. Então, pessoal, eu gostaria, mas que acho que a gente já deu uma boa, né? Uma fala bacana sobre a experiência de cada uma de vocês, sobre todas as dificuldades e até conquistas, né? Que cada uma passou. E eu gostaria um pouquinho da participação de quem está aqui ouvindo a gente desde o começo. Se tiverem perguntas, alguma, não sei, talvez algum acrescentamento sobre as coisas. Seria bacana a participação de vocês também. Pode ser por chat também, quem tiver vergonha de falar. Fiquem à vontade. A ideia do projeto, na verdade, além de ser para mulheres, a gente tinha essa, como eu posso dizer, talvez até incentivo, né? De levar toda essa ideia do projeto para as pessoas quilombolas, as mulheres quilombolas, porque é uma coisa muito forte aqui também, no Bonfim, né? E é um público que a gente não vê tanto destaque também voltado para essa área, trazendo toda essa questão da inclusão na tecnologia para esse público, né? E é um incentivo foi até um incentivo do professor mesmo, do Norato, para iniciarmos esse projeto, justamente também, além de me ajudar no TCC, também para levar todo esse conhecimento, toda essa vontade, né? Que até ontem a gente fez uma reunião básica com as participantes do projeto e algumas delas até disseram que estavam muito felizes com a oportunidade, justamente porque queriam aprender alguma coisa nova ou precisavam aprender por causa do mercado de trabalho. Então, é muito essencial levar todo esse conhecimento. E como a Elane falou, é muito importante a gente, nós licenciandos, né? Eu, Lucas, o João também, a gente ter esse conhecimento de como levar todas essas informações, tirar um pouco da parte técnica, que a gente sempre fala, quando é muito da parte técnica, a gente sempre fala difícil, né? Sempre tem aquele problema de levar a informação de uma forma que todos compreendam. E esse conhecimento que a gente acaba aprendendo no IFE é muito importante para levar esse conhecimento. Então, eu fico feliz, quem disse que fica feliz com o projeto. E é muito bom também, de fato, ouvir todas essas mulheres, ouvir todas essas experiências, as dificuldades que passaram. Eu imagino, Paula, dificuldade com o filho, meu Deus do céu.
Mas é muito, muito gratificante conversar com cada um de vocês e ouvir vocês, né? Ouvir todas as experiências que vocês tiveram até hoje e ainda continuam tendo, né? É sempre uma correria, uma coisa que nunca para. Então, é muito legal ouvir tudo isso. Oi, boa tarde novamente, né? Algumas pessoas chegaram depois. Eu queria aproveitar para agradecer as meninas aí por terem participado. Reforçar assim que a ideia do projeto, da forma que nós organizamos, é justamente tentar reduzir esses obstáculos. Vocês perceberam, acho que os ouvintes, que as meninas citaram muita dificuldade com programação. Então a gente começa com a oficina de informática básica, depois tem introdução à lógica de programação, tem uma oficina de desenvolvimento web, que é tudo básico, usando o app Invento, usando codificação em bloco, mas já é para que o aluno, vocês que participam do projeto, tenham a oportunidade de ter uma noção do que é programação, do que é desenvolvimento, porque é a parte mais difícil, não só para as mulheres, as meninas relataram isso, mas normalmente os homens também têm muita dificuldade com programação. Talvez pelo fato de um homem ser estimulado a jogar, mexer com videogame, a brincar com tecnologia, seja um pouco mais fácil para eles, né? Isso está mudando um pouco agora, mas hoje as pessoas já têm a consciência que o jogo estimula a criatividade, estimula a lógica, e isso muitas vezes é retirada das mulheres. Deixava os meninos jogando e as mulheres brincando de boneca de uma forma que, sem perceber, acabam prejudicando em outro sentido. Então, essa realidade está mudando. Minha filhinha de 7 anos já diz aqui que vai desenvolver games, só quer saber de Roblox. Essa realidade é nova agora. Então, é isso. Eu queria reforçar o agradecimento a vocês. É uma luta. Esses dias, poucos dias que eu estou sozinho, tendo que me virar em dois aqui, cuidar da criança. Botei o pequeno para dormir, para voltar para cá. É difícil, vocês realmente são guerreiras. Então, de parabéns, porque é uma missão complicada, viu? Agradecer mais uma vez. Eu queria agradecer, Ono, dizer que a gente está sempre junto, você sabe disso, eu acho que você é um colega com quem eu posso contar, com quem eu posso compartilhar, e a recíproca é verdadeira. E agradecer realmente, acho que é sempre oportuno, é sempre válido dialogar, né? E achei foi muito importante encontrar as meninas, muito gratificante. A Paula, que é uma colega que eu tenho no coração, assim, uma pessoa especial, que tem um diferencial, Paula, eu vejo, é aquela coisa, né? A gente se preocupa com as nossas questões, o nosso espaço dentro da área, mas assim, eu preciso dizer uma coisa, que vários colegas, eu já vi dizer assim, eu quero procurar a Paula. Eu quero resolver com a Paula. Por quê com a Paula? Não é só porque a Paula é boa tecnicamente, é porque ela sabe lidar com o outro, ela sabe ouvir o colega, ela sabe falar uma linguagem que o colega vai compreender, ela não vai usar só uma linguagem técnica, ela não usa desse artifício para mostrar que ela entende do que ela faz, entendeu? Então, é por isso que vários colegas meus, quando precisam do TI, a gente parece que é hoje, não? É quase 2 anos que a gente tem que fazer tudo à distância, mas quando a gente estava aí, vivendo juntos e trabalhando juntos, eu já vi em várias oportunidades pessoas querendo o atendimento da Paulinha, entendeu? Porque justamente tem esse diferencial. Não é porque trabalha no TI que tem que falar uma linguagem técnica o tempo inteiro, tem que ter, né, o discernimento de compreender e falar a linguagem que o outro entenda. Então, agradecer, dizer que a gente tá junto o tempo inteiro e que é importante que a gente esteja junto, mesmo as meninas que já saíram e que hoje somos colegas em instituições distintas, mas colegas, entendeu? E eu estou à disposição para contribuir com o que vocês precisarem. E quando eu precisar, eu também chamo vocês. Pode ter certeza. Um beijo. Estamos sempre aqui, professora. Eu gostaria de agradecer novamente, também agradecer ao professor Honorato. Saudades demais. O professor Honorato foi quem
me ensinou o que era algoritmo, né? Me acompanhou durante praticamente sempre todo semestre, tinha uma disciplina do professor Honorato. Obrigada pela paciência, né, por todo o conhecimento passado. Professora Elane nem se fala, né? Acho que desde a juventude, a adolescência, a professora Elane é minha professora, então, muito obrigada por tudo. A professora Elane também acompanhou toda a minha dificuldade, a questão de morar em outra cidade, né, a questão do deslocamento para fazer estágio, para fazer o PIBID, então toda essa dificuldade, né, que é presente no curso da licenciatura em computação. Então, professora Elane, muito obrigada também por tudo, por todo o conhecimento, por toda a paciência, tá bem passada. Queria dizer também a Elane, tá treinando nesse tanto o nome dela, já tô errando. Alaine, quase me Alaine, as meninas da turma da Alaine sempre foram a referência também para mim. Alaine, Valéria, Dani, as meninas, né? As meninas todas. Quando a gente chegou, a gente encontrou as meninas muito fortes, assim, e com a fala muito importante para quem estava chegando. Então, eu agradeço muito. Vocês sempre foram referência, também. Daiane também. Então, obrigada, Paula, por compartilhar essa experiência. Fabiane, muito obrigada. Fico muito feliz por participar desse momento, tá bem? E agradecer a todos os participantes também que estão aqui com a gente, né? Verdade. Nossa, Suzana, eu fico, assim, muito feliz de ouvir isso de você, porque foi uma luta muito grande. E eu fico, assim, muito feliz de estar aqui também hoje com Fabiane e fazer parte desse projeto dela é, assim, é como se fosse uma realização minha também, sabe? Porque só quem foi primeira turma sabe das dificuldades que a gente passa e que a gente passou lá no IF Baiano. Então, eu acho que toda a luta que a gente teve, hoje a gente está colhendo aqui também os frutos e o resultado disso, né? Então, eu não me arrependo de nada do que eu fiz durante a luta lá no IF Baiano, né? Correndo atrás de professor, brigando para que o IF Baiano contratasse professores e que a gente tivesse um laboratório digno que a gente tem hoje, livros na biblioteca. Então, acho que isso foi um grande esforço mesmo, e eu fico feliz de a gente estar aqui hoje com a Fabiane, nesse projeto incrível. Eu estava falando para ela que, nossa, muito contente, né, de saber que ela está desenvolvendo um trabalho como esse, tão importante para nós mulheres, né, e que vai inspirar tantas outras que vão aí iniciar no curso, ou que já estão no curso. Então, gostaria de agradecer também a professora Alane por todo o conhecimento, por estar aqui sempre com a gente, e o professor Honorato também, que sempre foi um professor incentivador, sempre esteve ali com a gente do lado, assim como a professora Elane, incentivando a gente para que a gente chegasse até aqui. E Paulinha, nossa, Paulinha sempre foi e é, né, uma pessoa muito educada, é sempre muito gentil. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estavam aqui presentes, dizer que foi um prazer. E o que precisar, a gente está por aqui. E parabéns, viu, Fabiane, pelo trabalho. Também fiquei encantada com esse projeto, viu, Fabiane? Honorato, uma honra e agradecida muito por participar. Agradeço as palavras, viu, Elane? Não sou tudo isso, não. Sim. Alane, obrigada, gente. Me sinto assim lisonjeada, muito grata mesmo. E que esse projeto realmente inspire, eu sei que vai inspirar e já está inspirando muitas mulheres, e que as nossas lutas e histórias sejam realmente só para engrandecer mais, e que para mostrar que todas podem, né? Todos, homens também, aqui presentes, obrigada pela presença e obrigada por poder participar dessa roda. Eu também agradeço, né, a presença de todos vocês, né. Foi muito gratificante para mim conhecer vocês, né. A Helena eu já conhecia, mas conheço um pouquinho mais, né, sempre bom. Mas foi muito gratificante conhecer vocês, conhecer todo esse processo que vocês passaram.
Foi muito bom ter a presença de colegas meus da faculdade, né? Além das nossas queridas alunas que se inscreveram no projeto. Foi muito bom e eu agradeço de fato a cada um de vocês que participaram, que puderam prestigiar esse momento, que para mim, sendo bem honesta, é surreal de incrível. Para mim foi muito formador, vamos dizer assim, né? É uma alegria muito grande para mim. Então, eu agradeço a presença de todos. E eu acredito que seja isso. Já é quase 3 horas, então vamos lá, né, povo? Quinta-feira tem mais. Gente. Obrigada. Obrigada. Tchauzinho. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, obrigada.